Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de doenças autoimunes. As doenças autoimunes são aquelas nas quais o sistema imunológico ataca o próprio organismo uma vez que ocorre a incompetência do sistema imunológico em reconhecer as células saudáveis do próprio organismo. Nesse sentido, ocorre a destruição das células saudáveis e, consequentemente, instala-se uma patologia. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês 5 doenças autoimunes. Vamos começar a falar a respeito do lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus resulta em uma inflamação nas articulações, nos olhos, nos rins e também na pele. Perceba que os sintomas do lúpus ocorrem em surtos. Estes surtos ainda não é bem esclarecido pela ciência. Contudo, sabe-se que a administração de certos medicamentos, tal como a exposição prolongada ao sol, são fatores que vão interferir no funcionamento do sistema imunológico do paciente e isso vai desencadear o lúpus. Veja só. O sintoma clássico do início de um surto de lúpus seria o aparecimento de uma mancha vermelha no rosto do paciente e esta mancha apresenta o formato de uma borboleta. Esta mancha é vista nesta figura ao lado. Veja só. No rosto desta paciente apresenta uma mancha grande que ocupa os dois lados do rosto dela e, além disso, esta mancha apresenta o formato de uma borboleta. Este é o sinal inicial de um surto de lúpus. Além disso, os pacientes acometidos por essa enfermidade apresentam outros sintomas, tais como dores nas articulações, cansaço excessivo e, além disso, o aparecimento de feridas, tanto na boca quanto também no nariz. Ainda não há cura para o lúpus e o tratamento é feito à base de anti-inflamatórios, cuja finalidade seria diminuir a dor e, além disso, a utilização de glicocorticoides e também de imunossupressores. Ambas as drogas têm como objetivo diminuir o funcionamento do sistema imunológico e, assim, diminuir os surtos de lúpus. Uma outra doença que eu gostaria de falar para vocês é a artrite reumatoide. Essa doença é caracterizada como uma inflamação e inchaço nas articulações. Não é bem esclarecido ainda a causa da artrite reumatoide, embora há indícios de que infecções por vírus ou também por bactérias podem favorecer o desenvolvimento da patologia. Veja os sintomas. Os sintomas clássicos da artrite reumatoide são vermelhidão, inchaço e também dores intensas nas articulações. A imagem ao lado mostra as mãos de uma paciente acometida por artrite reumatoide. Perceba que as articulações estão inchadas, ocorre também vermelhidão nas mãos e perceba que os dedos são tortos. Isso são característicos da artrite reumatoide. Além disso, pessoal, o paciente apresenta febre, cansaço e também mal-estar. O tratamento é à base de anti-inflamatórios e também fisioterapia para diminuir a dor desses pacientes. Já a esclerose múltipla é caracterizada pela destruição da bainha de mielina e isso vai levar ao comprometimento do funcionamento do sistema nervoso. Nós aprendemos na playlist de sinapses neuronais que a bainha de mielina é um envoltório que recobre o axônio dos neurônios. Nesse sentido, os sintomas são progressivos e pioram à medida que ocorre o comprometimento do sistema nervoso central, ou seja, quanto mais bainha de mielina for destruída, pior serão os sintomas. Os primeiros sintomas dessa doença são, normalmente, o início com a fraqueza muscular, um cansaço excessivo, formigamento nos membros e dificuldade para urinar, além da incontinência fecal ou urinária.
De médio a longo prazo, o paciente experimenta alterações visuais e perda da memória. Isso porque, gradativamente, ocorre maior destruição da bainha de mielina. No final da vida desse paciente, ele está totalmente dependente, uma vez que ocorrerá a destruição generalizada da bainha de mielina, consequentemente, o comprometimento total do funcionamento do sistema nervoso. O tratamento é feito à base de glicocorticoides, anti-inflamatórios e fisioterapia para retardar a perda de massa muscular desses pacientes. Uma outra doença seria o vitiligo. O vitiligo ocasiona a destruição dos melanócitos. Os melanócitos são células especializadas para produzir a melanina, que por sua vez a melanina é o pigmento que dá a coloração para a nossa pele. Por esse motivo, essa doença é caracterizada por apresentar várias manchas brancas na pele. E além disso, em alguns pacientes, ocorre um aumento da sensibilidade no local. Vejamos a figura ao lado que o paciente está com a pele despigmentada. Essas manchas brancas ocorrem por causa da destruição dos melanócitos e isso é o sinal do vitiligo. O tratamento é feito à base de corticoides, imunossupressores e caso o paciente relate uma dor intensa, aconselha-se também tratamento com fisioterapia. A última doença que nós vamos falar é o diabetes tipo 1. O diabetes é uma doença que vai destruir as células beta-pancreáticas. O pâncreas é um órgão anfícrino. Isso quer dizer que o pâncreas, ao mesmo tempo, apresenta uma função exócrina e uma função endócrina. A função exócrina do pâncreas nós vamos estudar na playlist de Fisiologia do Sistema Digestivo. Já a função endócrina do pâncreas nós vamos estudar na playlist de Endocrinologia. As células beta-pancreáticas são aquelas células cuja função seria a síntese de insulina. Assim, como ocorre a destruição das células beta-pancreáticas em um quadro de diabetes tipo 1, ocorrerá a diminuição e supressão da produção de insulina. Vamos ver que os sintomas iniciais dessa patologia são uma vontade frequente para urinar, aumento da sede, fome excessiva, perda de peso sem causa aparente. Além disso, é comum que, em pacientes que não têm um tratamento adequado desta síndrome metabólica, esta síndrome pode desenvolver sintomas ainda mais graves, tais como cegueira, perda da sensibilidade, dificuldade de cicatrização, amputação dos membros e, em muitos casos, essa síndrome leva à morte. É importante salientar que, tanto no Brasil quanto em vários países do mundo, o diabetes é uma das principais causas de morte. Agora veja só, há fatores que levam a uma potencialização dessa síndrome metabólica, deixando-a ainda mais perigosa. Vejamos quais são esses fatores: mulheres, tabagismo, obesidade e idade. Se você se enquadra em um desses 4 critérios e, além disso, é diabético do tipo 1, o cuidado com a sua saúde deve ser redobrado. O tratamento é feito com base na reposição de insulina sob a supervisão de um endocrinologista. Este profissional é o médico adequado para indicar qual o melhor tipo de insulina, além da dosagem e da forma correta de administração. Além disso, é o profissional adequado para acompanhar a evolução desta síndrome metabólica. Por isso, tenham muito cuidado com essa síndrome, ela é silenciosa e veja que o não tratamento dessa doença pode acarretar consequências graves para o paciente. Veja o que nós falamos: cegueira,
perda da sensibilidade, dificuldade de cicatrização, amputação dos membros, em especial as extremidades dos membros inferiores, e, se não tratada, leva ao óbito. Gente, era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito de doenças autoimunes. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para a sua formação ou para esclarecimento de alguns tipos de doenças. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e aguardo vocês ao próximo vídeo.